E a gente já começa com aquela mensagem para você refletir um pouquinho, que é importante, né? Olha, quem machuca, esquece rápido, mas quem leva o tapa, não. Então, muitas vezes, a ferida é maior do que você imagina. Não seja egoísta, tente entender que quando machucamos, o tempo de cicatrizar essa ferida é da pessoa, não é nosso. Cada um tem um tempo realmente, né? E tem que respeitar, né, amiga? Não adianta não forçar as coisas, né? Exatamente. Cada um tem o seu tempo, a gente tem que ficar quietinho. Que se força, é pior. É né? verdade. Aí vai dar mais ranço ainda. Então não faz isso. Ranço, é verdade. Essa é a palavra, ranço. Gente, Lucas. Ranço, ai meu Deus do céu. Vamos falar de sorteio, de prêmio que todo mundo gosta? São 2 kits da Polipet e da Ortovip, tá? Para você concorrer, tem que curtir essa foto no nosso Instagram, que é o @falando-nisso-band. Aí você deve seguir a Polipet, também a Ortovip, marcar 2 amigos por comentários e no dia 28 a gente já vai saber quem foi o sortudo. Aí já aproveita para participar do outro sorteio também, dessa mala incrível que a Águida está segurando da Sicredi. Gente, a foto oficial também tá no @falando-nisso-band. Você tem que seguir a gente, a Sicredi Vanguarda, e marcar 2 amigos por comentários. Também, então, no mesmo dia, dia 28, a gente vai conhecer a pessoa sortuda. A gente aproveita, então, para dar uma olhadinha na nossa enquete e também nesse resultado parcial. Você ainda pode votar, tá bom? No nosso Instagram com 2 perguntas. Você sabe o que acontece se não pagar o condomínio? 85% dizendo que não sabe. Olha, vamos aprender junto com você também. E você acha a taxa do seu condomínio abusiva? 91% comentando que sim. Olha, a gente sabe que os condomínios, prédios, seja funcional, eles funcionam como uma verdadeira comunidade, na verdade, né, gente? Para essa convivência ser saudável. Então é necessário estabelecer algumas regras. E nem sempre essas regras agradam a todos. Hoje a gente vai esclarecer, por exemplo, dúvidas sobre as regras de convivência nos condomínios. Vamos também dar dicas de como administrar alguns problemas, tá? A nossa convidada é a Adriana Veloso, advogada especialista em direito condominial. Doutora Adriana, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. E vamos lá falar desse assunto tão espinhoso aí. Espinhoso, polêmico, e a gente já começa vezes. falando de um que é pior ainda, porque quando mexe no bolso, e no bolso de todos, que uma coisa é só do nosso. Agora, quando prejudica os outros, né? Então, olha só, ocorre em qualquer condomínio isso, gente, é muito preocupante. A inadimplência. Vamos começar entendendo quais são as consequências para quem não paga a taxa de condomínio. Bom, as consequências não são só para quem não paga a taxa de condomínio, mas também para todos que moram lá. Por quê? A taxa de condomínio ela é fixada para pagar as despesas fixas, algumas obras que são necessárias, e quando não há arrecadação suficiente, esse problema acontece na questão financeira, porque o condomínio precisa desse dinheiro. O condomínio não exerce uma atividade lucrativa, ele arrecada exatamente para pagar as suas despesas. E pontualmente, com relação ao devedor, o que acontece? Ele pode ter o seu imóvel penhorado, ele pode perder o seu imóvel. Então, essa é uma grande preocupação. As taxas de condomínio, elas são fixadas em assembleia. Geralmente, as pessoas não gostam muito de participar de assembleias, né? Acham desgastantes, cansativas, mas elas precisam entender que é nessas assembleias, pelo menos uma vez por ano, é obrigatório uma assembleia, onde vai ser fixada e discutidas as despesas e a fixação do valor da taxa de condomínio. Então, quem não está contente com a sua taxa, fica a dica, participe das assembleias, principalmente as de previsão orçamentária, que é lá onde vai ser fixado o valor da taxa para o exercício seguinte. Isso é muito geralmente importante. elas acontecem em final do ano, elas ou início, acontecem no primeiro trimestre, quadrimestre de cada ano, geralmente. Não é o absoluto que aconteça, mas geralmente elas acontecem para elas poderem já tratar o orçamento do exercício seguinte. Agora, Dura, suponhamos que essa pessoa não participou da assembleia, não gostou, mas também está descontente com essa taxa do condomínio, está achando abusiva. Dá para se fazer alguma coisa? A Assembleia é soberana, certo? Então, se a maioria decidiu que o valor da taxa vai ser este, não tem o que fazer, salvo se houver alguma discussão pontual, mais complexa, que a pessoa possa discutir as questões da previsão orçamentária. Mas, via de regra, isso é muito difícil, porque submete à apreciação da Assembleia e, desde que seja a Assembleia feita nos moldes que a legislação exige, essa taxa vai ser exigida sim. Vou te contar que do meu condomínio foi semana passada.
essa Não, assembleia? vou te contar, amiga, só para você ver como é que foi. Não, foi essa assembleia. Olha só, eu acho que são 100 apartamentos, jogando aí por alto, né? De 100 apartamentos, tinham 5 pessoas. O quê? Só? Sério. E a gente decidiu quanto que vai gastar, previsão de orçamento, para ver o valor certinho. E aí eu fico pensando, 5 pessoas decidem o que, sei lá, 100 vão pagar, gente. Mas tinha, porque você pode denominar um outro morador, não é isso? Para poder participar. Não tinha dessa vez. Como é o nome disso, doutora? Você tem que dar uma procuração. Procuração. Teve uma vez que eu tava me achando, eu tinha 5 procurações. O meu voto valia 6 pessoas. Nossa, poderosíssimo. Nunca me senti tão poderoso na vida, gente, te juro. O pessoal fica assim, pra que você vai votar? Eu falei, deixa que na hora eu falo. É comum mesmo, pouquíssimas pessoas, né, que são proprietárias dos apartamentos ou das casas. É uma pena. Não E essa nossa conversa é muito importante para conscientizar as pessoas que as assembleias mais importantes são exatamente estas assembleias, onde o síndico vai prestar conta do dinheiro que ele gastou, certo? E aonde ele vai dizer o que ele pretende gastar e vai ser fixada a taxa, porque os prestadores de serviço têm aqueles dissídios de categoria, aumenta, tem os reajustes anuais. E ele vai fazer essa previsão e vai apresentar. E aí, quem estiver presente na Assembleia vai poder discutir se acha viável, se não acha viável, apresentar até uma terceira proposta, uma segunda proposta de reajuste, porque ele apresenta ali. Então, é a oportunidade. Eu acho importante que as pessoas que estão assistindo entendam que a participação nessa Assembleia define a questão financeira do condomínio. Não adianta reclamar depois, gente. Não adianta reclamar depois. Exatamente. Nossa, eu teria vergonha. Novela, com certeza. Reclamar depois se eu não tivesse participado, né? Pô, não participou, então fica quieto. E nem demorou tanto. Realmente, a pessoa realmente tem que cuidar do que é seu, gente, por favor. É o zelo, né? Agora, doutora, por exemplo, o que é possível fazer, você é advogada, né, especialista nesse assunto, para resolver a inadimplência? Existem orientações para os síndicos, até para os moradores ali? É importante que os moradores tenham consciência de que, se eles deixam de pagar, não é como uma conta, né, de um terceiro e tal. É a conta dele mesmo, porque é ele que aquele dinheiro que ele paga, ele não vai servir em proveito de uma outra pessoa, a não ser das pessoas que moram naquele condomínio. Então, primeiro é preciso ter a conscientização dos moradores e o síndico pode fazer isso, explicando sobre isso, colocando aqueles avisos nos elevadores, nas áreas comuns, noticiando essas questões. E aí, ele também tem que ter a consciência de que a inadimplência impacta a vida dele pessoalmente. Por quê? Porque se ele for executado eventualmente para cobrança de débitos de condomínios, de taxas condominiais, ele pode vir a perder o imóvel dele, como eu já citei aqui, porque nós usamos um termo no jurídico que diz que a dívida é propter rem, ou seja, ela pertence ao imóvel. E por pertencer ao imóvel, se ele não paga, e exatamente porque o custeio depende desse rateio, depende desse pagamento, a legislação faculta o leilão desse imóvel e ele perde esse imóvel e não tem o que fazer mesmo nesse sentido, se ele não pagar. Então é importante para a questão social do condomínio e é importante para a própria pessoa que faça uma conciliação, porque para se chegar nas vias judiciais, a experiência que eu tenho, nós tentamos antes extrajudicialmente uma composição. Quando não se tem êxito, vai para a ação judicial. Ainda se tem oportunidade de fazer uma proposta para acerto. Então, quando o imóvel realmente vai para leilão, é que todas as possibilidades de composição foram esgotadas e aí não restou outra opção ao condomínio a não ser solicitar ao juiz a penhora e o leilão do imóvel. Acho legal lembrar que o nosso WhatsApp está aberto para você, que é síndico também, e quer de repente desabafar, falar alguma situação que tem passado. Para a gente é interessante que a doutora está aqui para orientar você também que é síndico, tá bom? 12997167989. Estou juntando algumas perguntinhas aqui. Hoje o nosso foco em relação ao condomínio, a taxa de condomínio. Pode mandar perguntinha. É a inadimplência, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as notícias e um assunto até gostoso, sobre comida. Meu almoço de hoje. Sobre alimentação saudável. Hoje eu comi isso. É? Pois é, castanhas. Quem não ama, né, gente? O Brasil produz 4 das 8 castanhas mais consumidas no mundo. O queijo tipo burrata de mussarela de búfala aqui é feito com leite de castanha de caju. O molho do tradicional macarrão com queijo também. Ela ainda vai no recheio da mousse de chocolate neste bolo. E está presente também neste sorvete que leva noz pecan no brownie.
consegue fazer o leite para engrossar um caldo, um creme de chocolate. A gente consegue usar o leite na massa de um bolo, na massa de um cookie, na massa de um brownie. Então essa é a versatilidade que a gente consegue utilizar bem assim na cozinha, explorar bem ela. E imagine só, queijo mussarela, prato, cheddar, cream cheese, parmesão, Minas frescal, Minas padrão e cottage, tudo feito com castanha de caju. A gente consegue fazer doces, salgados, itens cremosos e quando a gente usa a castanha de caju, a gente não precisa usar ela inteira, a gente pode usar ela quebrada e hidratar. Porque quando a gente hidrata a castanha de caju, ela rende. Castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia e noz pecan, produzidas no Brasil, estão entre as 8 nozes e castanhas mais consumidas no mundo. Além de saborosas, elas garantem resultados importantes em dietas e benefícios para a saúde. Além das vitaminas, minerais e fibra, algumas delas são responsáveis pela capacidade neuroprotetora. Acabam elevando o bom colesterol e controlando ou reduzindo, na maioria das vezes, o mau colesterol. Neste empório, em meio a 2.000 itens, a castanha do Pará é a terceira em vendas. Perde apenas para o tempero chimichurri e para a aveia. Misturo, já como tudo junto com goldberry, tudo que tem. Virou hábito. Chimichurri, a Águida fala. A gente estava falando chimichurri? Chimichurri. Chimichurri. Eu falo bem brasileiro. Tem chimichurri aí? Aí ele entende. Tudo bem. Ai, gente, vamos pro próximo bloco? A gente vai conferir o seguinte, você ronca? Sim. Você ronca, amigo? Eu não sei, porque ninguém me fala, né? Se você respondeu que sim, tem tratamento e precisa, viu? Precisa mesmo. Eu que eu digo e quem tá perto de mim também. E daqui a pouquinho a gente confere o Dr. Rodrigo Primitieri do Ortovip, que ele preparou um assunto bem legal pra gente. Você tem sensibilidade nos dentes? Quer saber um pouco mais? É daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Já estamos de volta, pessoal, mas antes da gente voltar com o nosso assunto do dia, a gente recebe hoje o Dr. Rodrigo Primitieri, que é da Ortovip e vai falar com a gente sobre algo muito importante e que eu acho que acontece muito. Doutor, primeiro, boa tarde. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. É sempre um prazer estar aqui, né, Lucas? Obrigado, doutor, pela presença. A gente vai falar sobre a questão da sensibilidade dos dentes, né? Muito bem, Águida. Muitos pacientes, eles relatam, vêm no consultório com muita sensibilidade ao gelado, ao frio, sorvete, não consegue fazer uma boa alimentação com gelado, então bate aquele friozinho e para de comer. Nossa, alguns pacientes têm essa hipersensibilidade mesmo? Tem essa hipersensibilidade. Eu vou mostrar um caso clínico para vocês, se você puder soltar o vídeo, que o que acontece, a gente avalia essa sensibilidade ou hipersensibilidade, como você falou, com a retração gengival. Então, a gengiva ela sobe, Águida, e aí o paciente sente essa retração. A gente no vídeo aí está checando com carbono, porque o que acontece, o contato muito forte entre o dente e o outro faz com que ocorra a retração gengival. Ah, isso que acontece, por isso que a gengiva fica menor, é isso? Isso, ela sobe no caso dos dentes superiores ela sobe e nos inferiores ela desce porque é um contato muito forte, muito contundente no dente. E a gente precisa fazer alguns ajustes, né? E temos os casos clínicos para como solucionar isso, Magna. Ótimo. E aí, por exemplo, nesse caso, a paciente vai ter que fazer que tipo de tratamento para resolver a questão da sensibilidade? Então, são dois tipos de tratamento. A gente faz o ajuste oclusal e também faz uma cirurgia de enxerto gengival. Olha! Como que funciona isso, Lucas, Agna? A gente, às vezes, tem dois tipos de enxerto, né? O autógeno, que é do próprio paciente, e de biomateriais. O autógeno, a gente tira um pedacinho do céu da boca e coloca na região onde está com defeito. E também tem biomateriais, né? Do porco. Você já sabe, né? É do porco, gente. Você põe bacon na gengiva. Você já sabe. É que é uma... Deixa eu esclarecer. Vamos explicar. Gente, deixa eu esclarecer. É que eu resumo de uma maneira bem fácil de entender, mas não é total realidade. Não, e o Lucas já é um expert. Nossa, com a Ortovip eu já sei com a Ortovip. Não, deixa eu chegar mais perto aqui. Vai lá, doutor. Pra explicar. Explica o porco. Que você falou do porco. E o paciente fala, meu Deus, eu vou tirar a pele do porco. Não é bem isso. É um material, uma membrana
né, que é fabricada a partir de uma célula, de uma matriz celular do porco, ela é esterilizada, ela é diferenciada e a gente coloca na gengiva e o que acontece? Ela se transforma em gengiva. Fantástico isso. Demais, né? Para evitar tirar do céu da boca. Mas lembrando uma coisa, o padrão ouro, Lucas, é o do próprio paciente. Olha como fica. Esse é do próprio paciente, tá vendo? Ai, nossa, perfeito. Nem parece que a pessoa não tinha gengiva ali. A recuperação é rápida, dolorida? É rápida. O que acontece? O pós-operatório é um pouquinho mais delicado no céu da boca. Sim, tá? porque você extrai um pedacinho ali. Tira um pedacinho. Mas é um padrão ouro, Águida. Então, porque é do próprio paciente, Sim. então ele tem maiores probabilidades de coaptar, de dar certo o enxerto. A matriz celular também dá certo, porém pode ocorrer que a gente precisa, nos dois casos pode dar retoque que a gente precisa fazer e fazer as manutenções e o acompanhamento necessário. Só para a gente visualizar, coloca a plaquinha, por favor, Rafa, para a gente entender se seria um outro tratamento que trata o bruxismo, que como consequência às vezes também dá retração gengival. Né? Exatamente, bem colocado, Lucas, porque o que acontece? O paciente range tanto o dente e faz um apertamento excessivo. E isso ocorre também uma retração gengival. Você está especialista no assunto. Eu tava dando risada aqui, porque, gente... Aprendo com vocês. Você está especialista no assunto. Doutor então, Lucas Sanseverino. Eu só precisava usar minha plaquinha agora, né? Porque eu não estou usando. Você não está usando a plaquinha, Lucas? A gente sabe, mas não pratica. Eu esqueço de pôr às vezes, então, doutor. Eu tenho que puxar a orelha. É que a gente põe e fica falando assim, ó. É feio demais. Então, só para completar, a placa ela ajuda na questão do bruxismo e do apertamento, às vezes diurno e noturno, que o paciente não percebe se ele está apertando ou não, se ele está muito tenso durante o dia. Tá certo, doutor. Obrigado pela presença aqui com a gente, sempre explicando de maneira bem fácil para a gente entender. Valeu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Águida. Um abraço para todos. Vou fazer uma perguntinha. Na verdade, a Águida já perguntou, né, se você roncava. Eu dizendo que sim. Aliás, gente, tá todo mundo roncando ultimamente. Você já percebeu? Então, se você ronca que nem eu, você não está sozinho ou sozinha. A notícia boa é que tem tratamento e é bom cuidar, porque roncar pode levar a problemas realmente de saúde, viu? Não é só nos filmes e desenhos animados que o ronco incomoda. O senhor ronca? Ronco. Muito? Bastante. Incomoda? Sim. O ronco acontece por causa da vibração do ar nas estruturas que vão do nariz e garganta até a entrada dos pulmões. Mais da metade dos brasileiros ronca e 32% podem ter apneia. A mulher disse que vai largar de mim porque eu ronco muito. O senhor tem apneia? Não sei nem o que é isso. A apneia é um distúrbio do sono diretamente ligado ao ronco. Faz com que as pessoas deixem de respirar durante diferentes momentos da noite e pode causar doenças graves. É fator de risco para doença de demência, de Alzheimer, de diabetes, hipertensão. Além de fatores genéticos, a apneia também é causada pela idade e aumento de peso, principalmente em homens. Eu comecei a notar que de manhã eu queria ler alguma coisa, eu não conseguia ler, começava a ficar com os olhos ardendo, não conseguia me concentrar. O laudo da polissonografia de Rubens, único exame capaz de diagnosticar a gravidade da apneia, apontou 72 interrupções de respiração por hora. O aceitável são 5 e a doença é considerada grave a partir de 30. Além de atividades físicas regulares e alimentação saudável, o tratamento é feito com uma prótese bucal que facilita a respiração. Outra opção é o CPAP, um aparelho que injeta ar nos pulmões. O custo varia entre 13 e 5 mil reais. Os planos de saúde e o SUS cobrem o diagnóstico e parte do tratamento. Que bom, né, gente? Ótimo. Procurar orientação para tentar solucionar o problema. Vamos falar sobre outros problemas? Olha, tem que ter paciência mesmo e dom para administrar um espaço que é dividido por muitas pessoas e por pessoas diferentes, que pensam diferentes. Além de fiscalizar as regras, saber lidar com os condôminos pode ser realmente desafiador. O nosso assunto de hoje é para te ajudar, de repente, a solucionar alguns problemas, né? Para quem mora em prédio, condomínio, a ter uma boa convivência com todos, seja morador ou seja síndico, né? Perfeito. E você pode participar também, tá mandando sua perguntinha. O WhatsApp é 12 997167989. A gente está entrevistando a querida Adriana Veloso. Ela é advogada especialista em direito condominial e você de casa pode mandar perguntinha. Algo que eu estava comentando com vocês, a Acredito que com ela é a mesma coisa. No meu papel na folha de condomínio, eu acho muito legal porque lá
tem tudo escrito que foi gasto. Exatamente. Então, isso é ótimo. Item por item. Então é legal que a gente fica por dentro, sabe onde está indo o dinheiro que a gente está dando. E também tem o número dos apartamentos que não pagaram o condomínio. Aí eu comentei isso com a doutora ficou um pouco surpresa. Por quê, doutora? É porque isso é uma exposição. Nós recomendamos que os síndicos não exponham os moradores inadimplentes, porque já existem os remédios jurídicos, os remédios de cobrança judicial e extrajudicial para resolver essa questão. Qual o sentido de você colocar num balancete de condomínio essa informação, a não ser para constranger a pessoa que está devendo? Então, nós recomendamos que isso não seja feito, porque isso pode até dar margem a uma responsabilização por danos morais. Pelo amor de Deus, a pessoa não está pagando e pode ganhar dinheiro ainda. Nós sabemos que é controversa essa situação, mas ela acaba expondo a pessoa. E aí nós falamos também nos bastidores a respeito de decisões já de que o morador inadimplente ele não pode ser proibido de usar as áreas sociais do condomínio. Ah, legal falar isso. Já exatamente por conta desse posicionamento também. Não, isso aí tudo bem, eu entendo, né? Mas assim, há condomínios que adotam essa conduta de colocar O seu tem também, amiga? O quê? O número da casa? Tem sim, dá para saber quais são os moradores que não estão pagando. Há condomínios que adotam, mas eu acho que isso é mais uma questão administrativa, porque é tão pequenininho, até pra gente saber como é que tá a situação, porque, querendo ou não, no fim das contas, vem pra gente a conta se não paga. Vem pra gente, sim. Mas a questão da exposição realmente eu acho desnecessária, né, já que existem... A gente não recomenda, porque já que existe o risco do condomínio ter algum tipo de problema... isso daí eu fiquei preocupada. E colocar ali no balancete não vai resolver a situação... não vai resolver, só vai expor. Então, nós aconselhamos que não façam isso. Nós sabemos que existem outros colegas que têm uma opinião diversa, mas o nosso posicionamento é nesse sentido de poupar eventual Podia mandar problema. alguma coisa para a pessoa, então, né? Exatamente. Quer dizer, eu sou um mau pagador porque eu esqueço de pagar as contas às vezes, sabe? Eu falo assim, ai meu Deus, esqueci de pagar o mas é muita coisa, e principalmente quando você tem uma reestruturação da vida, não é verdade? Então, assim, tudo Quem muda. Nunca, não é? Quem nunca? Isso acontece. Nunca. Alguém viajou, fez uma viagem, extraviou, já aconteceu de não pagar porque trocaram os boletos e levaram para uma outra, e foi entregue para um outro morador. Uma vez eu esqueci de pagar no ano passado. Aí eu recebi uma carta que ia ser, sei lá, meu nome ia para algum lugar, porque eu não paguei o ano passado um mês. Só que eu não sabia, porque eu perdi e ninguém me lembrou. Deve ser muito frequente, né? Geralmente, para evitar esse tipo de problema, é que a gente não presta muita atenção. Vem um lembretezinho. Então fica a dica. Vou prestar atenção. Certo? Aonde então, vem esse quando lembrete? tem alguma pendência financeira, no boleto vem um lembretezinho ali que está pendente o pagamento do condomínio referente ao mês tal. Ou seja, esse bloco a gente só tirou dúvida nossa, né, amiga? Porque que horror! O que a gente tinha que tirar... Não é nada, mas com certeza deve ter sido esclarecedora para as pessoas que estão assistindo, principalmente com relação a colocar o número ali do apartamento que está devendo. Doutora, daqui a pouco a gente volta, porque já estão chamando a gente para a gente falar sobre as nossas notícias, as notícias regionais, o que está rolando aqui no Vale, com Douglas Cruz. Ele é jornalista, estava apresentando agora o Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM e já está aqui com a gente para falar um desses destaques. Douglas, e aí, boa tarde. Boa tarde, Agda, Lucas e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques do Jornal do Meio-Dia aqui da rádio Band Vale FM foi o lançamento do VCU B1. Se você não está entendendo nada, esse é o primeiro nanosatélite totalmente desenvolvido por uma empresa brasileira. Esse nanosatélite foi desenvolvido pela empresa Visiona Tecnologia, que é uma joint venture entre a Embraer e também a Telebrás, que fica instalada aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos, ou seja, é uma tecnologia local que foi produzida aqui na cidade. Esse nanosatélite foi lançado, a gente está vendo as imagens, no último sábado, a bordo da Falcon 9, que é aí o foguete criado pela SpaceX, do bilionário Elon Musk. Esse nanosatélite foi lançado no último sábado lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse nanosatélite brasileiro terá a missão aí, depois de ser colocado em órbita, obviamente, e passar por todas as fases de testes, de realizar os serviços de sensoriamento remoto e também coleta de dados aqui do nosso território brasileiro, ou seja, vai ser um nanosatélite que vai rastrear em tempo real tudo o que acontece aqui na nossa atmosfera voltada ao Brasil. E o mais legal é que a gente sempre fala, a gente sempre
puxe um pouco a sardinha do nosso lado. Foi um satélite totalmente desenvolvido aqui em São José dos Campos, com engenheiros locais, e isso é muito bacana, a tecnologia da nossa região sendo utilizada e sendo lançada lá nos Estados Unidos. Outro destaque aqui da Rádio Band Vale FM é a situação das estradas nesta terça-feira. Chove em grande parte das rodovias, o motorista deve redobrar a atenção, não aí exceder o limite de velocidade, porém na rodovia dos Tamoios, às 2 horas aí da tarde, pontualmente, vai haver novamente aí um bloqueio total para o desmonte de rochas ali no quilômetro 50, nos dois sentidos, tanto o sentido Caraguatatuba quanto São José dos Campos, mas esse bloqueio dura somente 5 minutos, portanto o motorista que está passando pela rodovia não estranhe, rapidamente a rodovia já será novamente liberada, Lucas e Agda. Obrigado, meu amigo. Excelente trabalho para você. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que é muito importante beber água, ter o hábito de também ter uma garrafinha para você sempre estar hidratado. Isso é muito positivo, né, amiga? É, mas você tem que tomar cuidado com a limpeza, sabia? Dessas garrafinhas. A gente vai te mostrar o porquê daqui a pouquinho. A convidada de hoje é a advogada especialista em direito do condomínio. Gente, Adriana Veloso está tirando várias dúvidas sobre as regras em condomínios, ainda mais quando a pessoa está devendo e não está pagando. Você pode mandar, então, sua pergunta referente a esse assunto para a doutora Adriana, tá? O nosso WhatsApp é o 99716-7989. Doutora, vamos revisar, então, como que funciona a tomada do imóvel? A partir de quantas situações, de quantos boletos inadimplentes, como que é isso? Na verdade, não existe um número de boletos. Há síndicos que já iniciam a cobrança extrajudicial a partir de 10 dias de atraso, a partir de 30 dias, de 60 dias. Isso é uma questão de gestão, uma questão administrativa. Porque a mora, ou seja, o atraso, ele ocorre a partir do primeiro dia do vencimento do boleto. Então, é que geralmente, usualmente, aguarda-se um prazo maior, porque imprevistos acontecem. Então, a gente, o síndico costuma dar um tempo para que a pessoa tenha o valor para pagar o condomínio, se organize novamente. Mas, dependendo da gestão, do prazo que se dá, se inicia uma cobrança extrajudicial e depois, se não houver êxito nessa cobrança extrajudicial, inicia-se a cobrança judicial, onde a pessoa vai ser citada, constando um prazo para ela fazer o pagamento espontâneo. Se ela não fizer o pagamento, pode-se tentar o bloqueio das contas bancárias, de veículos e, num outro momento, se ainda assim o valor bloqueado não for suficiente ou não houver valores a serem bloqueados e veículos, bens móveis que nós chamamos, aí recai sobre o apartamento. E como eu comentei com vocês no outro bloco, recaindo sobre o apartamento, ele pode vir a perder o imóvel. Por quê? Porque a dívida ela é do imóvel e a lei prevê que isso pode acontecer. E nesse caso, é muito importante que vocês saibam que não se pode alegar que é um bem de família. Porque na lei, ela tira esse benefício. Então, as dívidas condominiais, elas devem ser pagas, negociem as suas dívidas, existe toda a oportunidade, porque o condomínio, como eu falei aqui, ele não é uma entidade que obtém fins lucrativos. Sim, ele quer recuperar aquele valor para ele poder colocar as suas contas em dia e conseguir pagar as contas recorrentes. Então, se você está com débito de condomínio, negocie para que você não sofra, eventualmente, uma perda do seu apartamento. O interessante a gente destacar também que às vezes todo esse processo leva um bom tempo, né, doutora? Porque eu tenho um amigo, vou te compartilhar de uma situação de um amigo meu, aí você fala essa realidade. Parece que no prédio dele tem várias pessoas que fazem muito tempo que realmente não pagam um condomínio, já entrou já com o advogado e a pessoa tá para realmente entregar o apartamento. Só que isso já tem anos. Nossa, ainda não bateu o martelo. Pode, então, é normal demorar isso ou não? Depende. É para ser célere. Houve até uma mudança na legislação para ser o quê? Desculpa. Célere, para ser rápido. Só que, por exemplo, imagine que eu não consigo encontrar essa pessoa para ela ser citada, para entregar aquele comunicado do juiz para ela. Isso vai um tempo, porque aí a gente tem que fazer aquela busca de tentativa de localização da pessoa. Então, às vezes existem trâmites dentro do processo que acabam prejudicando. Imagine que essa pessoa, no meio do processo, ela faleceu. E aí, a gente tem que habilitar quem? Citar os herdeiros. Nossa. Então, tem uma série de situações ali que podem acontecer e podem acabar implicando, sim, na demora do desfecho positivo do processo. Mas hoje a tendência é que seja tudo muito rápido, porque o juiz, ele consegue bloquear as contas, bloquear veículos, tudo de forma online. Então, é para ser
para ser realmente muito rápido. Mas depois, dependendo das situações que aconteçam no decorrer do processo, pode acontecer isso que você citou, sim. Agora, doutora, tem diferença, por exemplo, de condomínio em casas e apartamentos, prédios? Ou são as mesmas regras? A diferença existe entre aqueles condomínios, são os condomínios e tem os loteamentos fechados. Isso. Aqueles que têm aquelas ruas. Exatamente. A diferença básica é que condomínio, ele tem a área comum, que pertence a todos, e a área privativa, que é o seu apartamento. Os loteamentos fechados com controle de acesso, você tem ali as áreas privativas, que são as suas casas, e vocês têm as áreas comuns, que são as áreas, por exemplo, academia, piscina, as quadras, e as áreas públicas, onde são as ruas, os logadouros públicos. Porque aí o poder público delega para aquela associação, porque você forma uma associação de moradores ali nesse loteamento, e aí a pessoa que faz a gestão não é o síndico, e sim o diretor-presidente, porque você mora ali, você organiza uma associação e essa associação vai fazer o quê? A captação dos valores para ratear as despesas que existem ali dentro para fazer a conservação das ruas, a iluminação, a manutenção, a limpeza e tudo que mais que exige, porque às vezes as associações, que são os loteamentos fechados, eles têm uma estrutura muito maior que os condomínios. Sim. Consequentemente, isso tem um custo e precisa ser dividido entre as pessoas que moram. Mas a diferença básica é que os loteamentos têm as áreas públicas ali dentro também, que são geridas pelo poder público e delegado para a associação fazer a administração. E os condomínios somente áreas privativas e comuns. Ótimo. Tem umas mensagens aqui. Obrigado para você, meu amigo. Mandou uma foto da TV e falou assim, estou na sintonia. Que bom. Outra querida falando que eu estou cada dia mais lindo. Muito obrigado. São seus olhos, viu? O Valdemir fez um comentário aqui, mesmo que fuja um pouquinho do nosso assunto, eu acho legal a gente trazer, porque outra pessoa fez a mesma coisa. Sou obrigado a aceitar a assembleia virtual, visto que acabou a pandemia, e não a causa necessária para a reunião seja feita neste modelo? E aí? As pessoas estão tendo uma certa dificuldade em aceitar as assembleias virtuais hoje, mas, em face da pandemia e da impossibilidade de aglomerar, de juntar todas as pessoas para se fazer as assembleias, foi feito esse formato que foi regulamentado pela lei depois. Foi regulamentado. E embora algumas pessoas achem ruim esse formato, isso foi muito bom. Imagine os imóveis de litoral. Nós encontrávamos uma grande dificuldade de quórum nos imóveis do litoral, porque as pessoas geralmente elas não residem lá. E aí, para juntar todo mundo, para aprovar, porque tem algumas... Ninguém ia. Algumas situações que existem quóruns específicos, tem que ter mais pessoas. E ninguém participava. Na virtual, facilitou muito isto. Por quê? Porque de onde você estiver, você consegue participar. Sim. Imagine que você está no trabalho, se atrasou, você consegue ligar o seu celular e está participando da assembleia. Então, voltando lá que eu falei que é muito importante a participação na assembleia, então vejam a importância da virtual. Eu acho que é uma questão de costume, porque ela deixa você poder fazer as perguntas que quiser, tem que apresentar as prestações de todos os gastos, enfim, ela acontece com todas as exigências de uma assembleia presencial, só que de forma virtual. Então, eu acredito, pode sim o síndico colocar isso, tem condomínios que são enormes e aí não tem local para fazer essa assembleia, e a assembleia veio para facilitar. Não acredito que ela veio para complicar. Só uma questão de hábito mesmo, de se acostumar com o novo formato. É mais prático, né? Como ela disse, todo mundo pode participar. Você pode estar fazendo a janta e ouvindo o que eles estão falando. Não é verdade? Se o presencial não está funcionando, o exemplo foi o que o Lucas disse, 5 pessoas num local que tem mais de 100 apartamentos, sim. Pode ser uma estratégia mais assertiva. Nós gerimos condomínios que têm mais de 1000 unidades. Como é que você vai juntar? Tudo bem que nunca vai todo esse número. Mas vocês imaginem, você não pode contar que não vá. Você tem que contar que vá. Então, como é que você arranja um espaço? Eu já gosto. Custo. Eu acho que cada um leva um prato de comida, no final come. Eu sou do perfil do Valdemir. Já acerta as diferenças ali, né? Às vezes brigou com o vizinho e tudo mais. É uma confraternização, né? O meu perfil é esse. Olha, a gente vai dar um tempinho no assunto, porque está chegando a previsão do tempo com a Amanda Souza. Vai mostrar para a gente como que vai ficar hoje à tarde e também o tempo, né, para os próximos dias. Amanda, e aí? Boa tarde, querida.
Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas sobre a região. O dia começou bastante nublado, já teve chuva, isso por conta da chegada de uma frente fria. E ainda vai chover mais nesta terça-feira, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. A chuva pode acontecer a qualquer momento do dia, o sol ainda aparece um pouquinho, mas de forma bem tímida. A nebulosidade é que deve predominar hoje e a temperatura não sobe muito. Máxima de 20 graus em Campos do Jordão, 25 em Natividade da Serra. Durante esta terça-feira, com potencial de chuva a qualquer momento, a temperatura chega aos 27 graus em Aparecida, aos 27 também em Caraguá. Já em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 23 graus hoje. No litoral norte de São Paulo, por conta da frente fria, o mar já fica um pouco agitado, com ondas de 1,5 metro de altura e os ventos podem chegar a 46 km por hora. Atenção redobrada com as embarcações. Em São José dos Campos, chove durante essa terça-feira a qualquer momento. Temperatura máxima de 26 graus e a temperatura vai continuar caindo nos próximos dias. Durante a quarta-feira, ainda há potencial para pancadas de chuva, máxima de 24 graus à tarde. Na quinta-feira, tempo firme, mas com a chegada de uma massa de ar seco e de origem polar, o frio vai ganhar intensidade. Mínima de 12 e máxima de apenas 22 graus. Vai esfriar mais um pouquinho, né, gente? Olha, tem uma garrafa de água por perto. É um hábito muito saudável. A nossa tá ali pertinho, né, É verdade. Todo a mundo gente tem deixa que ter. bem no cantinho mesmo. Que dá um intervalo entre a notícia, a gente vai lá e dá uma bicadinha. Toma um golinho. Mas, ó, tem que ter atenção, tá? Para mantê-la sempre limpa, é uma questão de saúde e tem que fazer a higienização correta. Vamos dar uma olhada. Mau cheiro ou manchas escuras nas bordas são sinais de que a garrafa d'água virou um ninho de bactérias e fungos, que podem causar reações alérgicas até doenças intestinais. Começa a ficar cheiro de guardada, não sei, aí por isso eu sempre lavo todos os dias. A preocupação é ainda maior com crianças, que costumam levar suco e outras bebidas com açúcar, o que deixa o recipiente ainda mais propício para os micro-organismos. Criança, a gente se preocupa mais com essas questões respiratórias, inalação de partículas de fungos que podem levar a quadros alérgicos e também doenças bacterianas que podem ser transmitidas aí pela via oral, que podem se proliferar nessas garrafas e dar um quadro de diarreia. Algumas receitas caseiras indicam usar vinagre até arroz cru para higienizar as garrafas, mas especialistas dizem que não adiantam em nada. A recomendação é bem simples: água, detergente e uma escova de mamadeira para limpar até o fundo. Um ritual que deve ser repetido toda vez que o acessório for usado. Se a garrafa for de metal, melhor não usar água sanitária, porque corrói o material. Se for de outro tipo, o desinfetante ajuda, mas não faz o trabalho sozinho. Não adianta nada você simplesmente desinfetar uma garrafa e você não limpar adequadamente, porque você não tem uma boa ação desse desinfetante nos locais mal higienizados. Não adianta só treinar na academia e não cuidar da garrafa. Não adianta, Tem que fazer tudo completo, porque eu quero continuar com saúde, né? É isso, pessoal. Olha, a gente vai chamar a Alana Moraes agora para falar agora pra gente um dos destaques que tá bombando na internet. E ó, gostei, voltei no tempo. Quem gosta do Atari? Quem lembra do Atari? Era nem de Atari, quem gosta de videogame Era depois. em geral, né? Não é Nintendo. Atari. Nintendo. Ai, você entregou muito a nossa idade agora. Nintendo. Ela entregou muita idade agora, porque a gente começou no Atari. Cara, Atari é velho, hein? É uma geração depois, né? É isso mesmo. Tá logo ali. A geração dos 40 era Atari. Aí depois veio o Mega Drive. Mega Drive. E depois o Nintendo. Nossa, não lembro disso aí não. O Mega Drive eu jogava Mega o Sonic. Mas a gente vai falar do Mario. A gente vai falar do Mario Bros. Lembra, Águida, do Mario Bros? Opa, gostava, eu Nintendo. gostava daquele joguinho lá. Então, fizeram uma animação nos cinemas, que chegou no dia 6 de abril e tá bombando. É a maior bilheteria do cinema em 2023. Se consolidou, ultrapassando 500 milhões de dólares. Convertendo em reais, 2 bilhões 400 milhões de reais de ingressos vendidos ao redor do mundo. Ultrapassou o filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E outra marca conquistada pela animação foi a adaptação, como a maior adaptação de jogo para os cinemas, a maior bilheteria da história. Superou Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, e o Pokémon, o Detetive Pikachu. Os números chamam ainda mais atenção diante do orçamento do filme. Esse longa contou com 100 milhões de dólares, um valor considerado baixo para animações e produções da Disney, por exemplo, e da Pixar, que usam o dobro desse valor.
Pra quem ainda não tem noção do filme, ele é baseado numa série de videogames que a gente falou do Nintendo e mostra o Mario como encanador do bairro do Brooklyn, junto com o seu irmão Luigi. O Luigi é então raptado pelo vilão e passa então o Mario nessa aventura para buscar o irmão com os amigos também como Donkey Kong. De acordo com o site Rotten Tomatoes, o Super Mario Bros. Filme largou com uma avaliação média de 58% devido ao enredo, mas enquanto as críticas dos cinéfilos já chega a 96% de aprovação. Quem gosta de jogo e gosta do Mario adorou. O trailer realmente é bem legal, né? Dá vontade de ir no cinema correndo assistir, né? A gente foi assistindo e lembrando de quando jogava algumas cenas. Né? Aquele do Mario Kart, que tem a pista que é de arco-íris, eu lembrei. E chama a atenção de criança e também da gente, mas também. Eu lembro que eu não passava da terceira fase, ia ficando pior lá. Nossa, uma raiva, gente. Eu não jogo videogame por isso, que eu sou muito ruim, amiga. Eu também, meu irmão era craque. A Lana tem cara de ser boa. Eu sou boa no videogame. Você tem cara, meu amigo. Aquela carinha de nerd, assim, sabe? Que ama o videogame. Sim, eu adoro videogame. Ai, meu Deus. Um dia a gente joga junto e você me ensina, amiga, pode ser? Um beijo pra você, amor. Amei, que gostoso, né? Muito bom. Gente, gostei bastante. Mas daqui a pouquinho a gente vai conversar com vocês. Quem nunca esqueceu, tem que ser sincero, e deixar uma plantinha secar e até morrer. Bom. Pois é, será que dá pra recuperar? No próximo bloco a gente vai te contar. De volta, hoje falando sobre as regras em condomínios e os problemas que podem aparecer. A nossa entrevistada é a advogada especialista em direito condominial, que é a doutora Adriana Veloso. Doutora, a gente já pincelou aqui, mas é legal ressaltar um pouquinho sobre a questão do condômino devedor, né? Ele pode alegar o benefício do bem de família a seu favor para não perder aquele imóvel? Não, infelizmente, nas dívidas de condomínio não cabe esse tipo de alegação. A legislação é bem criteriosa nesse sentido, porque como eu falei a vocês, esse valor que é arrecadado mensalmente, ele é especificamente para rateio das despesas recorrentes que acontecem dentro do condomínio. Imagine que se ele não tiver um caixa para pagar a sua conta de energia elétrica, a sua conta de água, esse serviço pode ser interrompido. Então, por isso a lei é bem rigorosa, bem criteriosa nessa questão e não há que se alegar que o imóvel não pode ser penhorado porque é o único bem que a família possui. Um querido mandou uma pergunta aqui, vou fazer e juntar também em relação a apartamento. Ele falou que comprou um terreno no leilão, dívida de 15 mil de atraso no condomínio. Ele tem que pagar essa dívida, então vamos pensar no apartamento também. Quando ele vai para leilão, quem que assume essa dívida do que ficou em aberto? Ou o valor quando vende já tira, a pessoa que compra já sabe disso? Geralmente, o valor do leilão, o valor da arrematação, ele já é suficiente para quitar todos os débitos do imóvel. Então, quando a pessoa adquire o imóvel, ela adquire ele livre de qualquer tipo de despesa, né? E aí, falando ainda em aquisição, eu acho importante a gente pontuar aqui, o que você, quando vai comprar um apartamento, você, além daqueles documentos todos, certidões que o cartório exige para que você tenha segurança no seu negócio, você deve também pedir uma CND do condomínio. O que é a CND? É uma certidão negativa de débitos, porque aí quando você está comprando o imóvel, você tem a certeza de que não tem nenhuma taxa condominial pendente, consequentemente, você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça ou sofrer alguma cobrança com relação a essa situação. Quando eu fui comprar, amiga, o meu tinha problema. O que eu comprei agora tinha em aberto. Aí eu só dei o dinheiro para a pessoa e falei assim, quando você acertar tudo. Eu compro o seu imóvel, exatamente, mas nem todo mundo tem, né, esse cuidado. Esse insight, esse cuidado, às vezes por até desconhecimento mesmo. E na experiência, qual é o nome da certidão? Certidão negativa de débitos. E na experiência que nós temos, às vezes a pessoa fala, você me paga e depois eu vou lá e acerto. Eu já ouvi essa conversa. Isso, infelizmente, não acontece. Eu não caí nela. E aí a pessoa fala, não, mas a dívida não é minha. Olha, eu comprei o apartamento hoje. Não interessa, porque, como eu falei, a dívida acompanha o imóvel. Então, quem comprou vai ter que pagar essa dívida. Imagina que surpresa desagradável. Não dá. Por isso é importante já não a é fácil a gente comprar, ainda tem que pagar a dívida do outro. Não dá. E, infelizmente, às vezes pode acontecer. Doutora, uma outra pergunta. Por exemplo, quem é responsável pelo pagamento dos débitos condominiais de uma unidade financiada que foi tomada pelo banco? E aí? De quem é essa responsabilidade? A gente volta na questão de que a dívida ela pertence ao imóvel, certo? Aí o banco pode tomar as providências, porque ele vai para cobrar essa dívida da pessoa, mas se falando do imóvel, do apartamento,
a dívida, o banco, quando ele retoma o imóvel, geralmente ele quita as taxas condominiais também. Aliás, os síndicos gostam muito, em que pese a situação triste de que alguém perdeu o imóvel, os síndicos acham bem positivo isso na questão da arrecadação, da recuperação, porque a Caixa Econômica, via de regra, ela vai lá e quita essa dívida para que ela possa repassar o imóvel para uma outra pessoa. Mas não é só o síndico, eu acho que quem está ali morando também quer que fique tudo certinho, sim, né, exatamente. gente? O importante é isso. Mas assim, a gente tenta de todas as formas, nosso escritório faz essa parte de cobrança também da inadimplência, junto com o serviço de assessoria que nós oferecemos, e nós, assim, evitamos de qualquer forma, porque é desagradável, é um morador ali, é um vizinho, e ninguém está livre de passar por uma situação complicada financeira. A pandemia trouxe muitos problemas. Então, assim, quando chega nesse nível processual, é porque todas as tentativas foram esgotadas e, infelizmente, não se teve êxito nessa questão. Porque é muito triste isso, é muito desagradável. A gente no escritório não gosta de chegar nisso porque são famílias, são vidas ali. Não dá para tratar com a frieza da lei. Porque a gente sabe que existem famílias ali e sabe que pode haver N motivos que levaram a essa situação desastrosa e desagradável. Olha, já a doutora vai responder pra gente se o síndico do condomínio pode impedir que o condômino, que não está pagando certinho, alugue o apartamento ou não. Segura aí, que a gente já traz para você essa informação. É isso. Vamos para o nosso bloco de notícias falando sobre as plantinhas, que o Lucas até falou no bloco anterior. Quem nunca deixou uma plantinha secar? Que atire a primeira pedra, esse meu amigo aqui disse que ontem jogou uma. Ai, nem fala, amiga, não fala que tenho vergonha. Mas olha, mesmo quando elas parecem já sem vida, parece que dá para recuperar. Então, Rodrigo Leite vai mostrar pra gente como. A Daisy é a famosa mãe de planta. No apartamento dela tem verde espalhado em todos os cantos. A paixão é tanta que até as tatuagens são em homenagem a cada uma delas. Aprendeu a cuidar sozinha e, para isso, usa principalmente a intuição. Estava com uma planta ali fora, ela estava bem, mas eu senti que ela não estava crescendo muito. Eu trouxe ela aqui para dentro, que ela pega uma luz mais indireta e ela desabrochou, assim. Cada planta tem uma necessidade. Algumas gostam mais de sol, outras nem tanto. É bom pesquisar sobre cada tipo. Adubar também é uma dica para manter as plantas saudáveis. Uma das dúvidas mais comuns é saber quantas vezes devemos regar as plantas. Para isso, a dica é usar um instrumento de medição da umidade do solo, que todo mundo tem. É o dedo, olha só, você vai colocar o dedo dentro da terra. Dá uma mexidinha, vê se ele sai bem sujo, bem molhadinho. É sinal que essa planta aqui, por exemplo, já está bem molhada, não precisa mais regar. Outra dica é prestar atenção na época do ano. No outono e no inverno, por exemplo, as plantas consomem menos água do que no verão. E se elas estiverem meio cabisbaixas, tristes, sem vida, não significa que não tem mais jeito. O dono dessa floricultura explica que para plantas doentes ou fracas, o segredo é cuidar das folhas. Aplica um inseticida, passa um paninho, limpa as folhas com carinho, com cuidado. E aí você vai nutrir e cuidar dessa planta para que ela faça folhas novas e comece a recuperar. Ai, que linda essa daí, né? Nossa, linda! Bonita, ela tá feliz. É, tá mesmo. Ó o celular tocando aqui do Falando Nisso. Pessoal, é a Silvia não pode Lima. ligar. Um beijo, Silvia. Obrigado pela ligação, tá? Silvia, não pode ligar, meu amor. Você tem que mandar mensagem escrita, tá, minha linda? Um beijo pra você, viu? Beijo. Fofinha! Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora, fazendo uma pergunta que o Luquinhas deixou, né? Por exemplo, o condômino que está inadimplente ali com o condomínio, ele pode alugar o imóvel que é dele? Sim. Sim. Não tem nenhum problema, não tem nenhum empecilho. Não tem nenhum problema. Inclusive, o síndico fica feliz porque ele vai ter uma receita, consequentemente vai poder fazer um acordo para colocar as suas taxas condominiais em dia. Não, mas é um direito de propriedade, ele não pode ser vedado de fazer a locação do seu apartamento. Já existem, a lei já prevê que existe a ação de execução para você cobrar as taxas condominiais. Então, impedi-lo de alugar o apartamento seria, primeiro, não seria interessante porque ele está querendo tentar uma renda, de repente, para acertar a sua vida financeira com o condomínio. E segundo, porque ofenderia o direito dele de propriedade. Perfeito. Mandar um beijo para a Denise de Taubaté que está assistindo a gente. Obrigado pela companhia, Denise. Só para reforçar, então, a pessoa não está pagando o condomínio. No fim das contas, ela não pode ser proibida de fazer nada no prédio, né?
nada disso vai impedir que ela tenha uma vida comum no prédio. Sim, exatamente. Já existem julgamentos nesse sentido, de que o inadimplente, ele pode fazer uso das áreas sociais do condomínio. Não pode ser vedado, exatamente pelo mesmo motivo que eu citei aqui da questão da proibição da locação. Existem os remédios jurídicos, que são as ações que a gente pode propor para fazer essa recuperação. Então, isso já é uma decisão pacificada pela Justiça, pelos tribunais, no sentido de que não é possível vedar o acesso dele às áreas sociais. Ótimo. Legal. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Falando Nisso. Até mais. Vamos embora, então? Vamos. Amiga? O assunto de amanhã é importante, viu? Bullying nas escolas. O que pode causar e também como evitar e saber se seu filho ou sua filha sofre bullying ou também fazem bullying com outras crianças. É isso.